noite, igreja. Mais um culto da família, um culto de domingo. Que bom que nós temos esse recurso para estarmos juntos, adorando ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Amém? Que você possa se entregar ao Senhor verdadeiramente, que Ele tem algo novo para você nessa noite. Você crê nisso? Junta a sua família aí, chama todo mundo. Hoje é o culto da família, então você tem que adorar junto com a sua família. Então junta todo mundo aí e vamos louvar, vamos buscar o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós convidamos a Tua presença, Pai. Se o Senhor não estiver aqui, Deus, de nada adianta, Pai, a gente estar fazendo esse culto. Então nós clamamos por Ti, nós convidamos, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo em cada casa. Enche-nos, Pai. Nós queremos mais de Ti, queremos ser renovados, fortalecidos, que nós possamos iniciar essa semana, Deus, cheios do Teu poder e conhecendo mais de Ti, descobrindo coisas novas a Teu respeito, Senhor. Vem sobre nós consagramos este louvor, consagramos a palavra, consagramos todo o momento deste culto, Deus, e tudo é para Ti, tudo é para o Teu louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Dá um amém mais forte em sua casa. Glória a Deus. Vamos louvar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nada vai me separar, cante pra Ele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Na palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu tenho certeza que você ama o Senhor, ama a esse Deus maravilhoso. Então, querido, todas as coisas cooperam para o seu bem. Essa é a promessa que nós temos. Glória a Deus. Então cante isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é fiel. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, oh. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, oh, não falha. Teu amor não falha. Diga, teu amor não falha. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Esse é o nosso Deus, amém? Para a cruz eu vou. O teu sofrer
aproximo, quebrantado, pode pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado, seu amor. Aleluia. Vem, Senhor, sobre nós. Eu te adoro, Senhor. Tudo que tenho é pra te adorar, Jesus. Se entregue a Ele, querido. Gere um ambiente de adoração na sua casa. Enche este lugar com a doce presença do Espírito Santo através da sua adoração. Você tem noção quanto a sua adoração é poderosa? O que a sua adoração pode atrair para você e para sua casa? Então dê o seu melhor, se entrega a Ele. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma.
desejado mais desse poderoso Deus na sua vida? Será que você tem desejado mais dele? Nós temos um Deus que é totalmente disponível, totalmente acessível. Queridos, na Bíblia conta quando Jesus estava andando sobre as águas, que Pedro viu ele andando sobre as e ele falou com ele: Senhor, deixe-me encontrar contigo, deixa eu andar também sobre as águas. E Jesus estendeu sua mão e falou: vem, não temas. Jesus atendeu um pedido de Pedro. E não foi um pedido qualquer. Ele falou: Deus, Senhor, quero encontrar contigo, deixa eu andar sobre as águas. E ele estendeu a mão e disse: vem. Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo sempre. Ele é o Deus disponível, que quando você pedir algo, ele está disposto a estender a mão, dizer: não temas, vem. Esse é o nosso Jesus, querido. Você crê nisso? Você crê nessa liberdade que você tem de filho com o Pai, de pedir e ele te ouvir? Na palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me acharei. Quando você busca, você acha. Quando você pede, ele dá, porque esse é o seu Deus. Esse é o Pai. Esse é o Pai que dá para os filhos. Então, querido, se você não tem manifestado esse desejo, esse anseio pelo Senhor, de pedir a Ele, de estender a mão para Ele e de buscar Ele, que você possa manifestar isso agora no seu coração, porque Ele é o seu Pai. Ele está disposto a te ouvir. Ele está disponível para dar o que você precisa e o que você pede a Ele. Os olhos do Senhor correm pela terra e buscam aqueles que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. Querido, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão com o coração frio, estão distantes do Senhor, e Deus olha para a terra e busca aquele que tem o buscado. Deus olha para a terra e busca aquele coração que tem o clamado, que tem pedido a Ele. Busca o seu Deus, querido. Jesus estende a mão para você e diz: vem, não temas. Não importa a situação que você está passando, se entregue ao seu Deus, confia nele, busque a Ele, que você vai achar, amém? Você vai achar. Então feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero mais, eu quero te buscar e te achar, Jesus. Eu quero, Deus, a minha alma anseia por ti, a minha alma anseia por ti. Eu não preciso de mais nada, Jesus, porque eu tenho o Senhor, eu tenho as suas mãos estendidas para mim. Eu creio nisso, Jesus, eu creio. Minha alma anseia por ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Minha alma anseia por ti. Cante poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Que aí na sua casa você possa glorificar o nome dele. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Nós te louvamos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja. Graças a Deus, mais um domingo abençoado, né? A gente tem a oportunidade de estarmos juntos, de começar essa semana na presença do Senhor, amém?
eu quero te agradecer por mais uma vez estar aí acompanhando o culto pelo link, né, pelo YouTube, pelo seu celular, pela televisão, pelo computador, não importa a forma, mas você está aí conectado conosco, conectado com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Essa noite eu queria mandar um abraço especial, né, pro Renato, que tem nos acompanhado aí nos cultos. Um abraço para você, Renato. Nós estamos em oração também pela sua vida. Obrigado por sempre nos dar uma resposta. Deus vai continuar falando com você, falando com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E eu quero de imediato já te convidar a fechar os seus olhos para que possamos agora receber uma palavra dos céus, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Eu quero te desafiar hoje, ser intenso, para vivermos o melhor do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração, por favor, e feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia de culto e por mais um dia na tua presença. Pai amado, eu convido o Senhor e peço ao Senhor, por favor, Pai, vai de encontro a cada vida, a cada coração que se dispôs a estar conosco neste culto. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, por nós termos vencido esse dia de hoje, para ter esse encontro com o Senhor, esse encontro que foi preparado pelo Senhor. Que o Senhor desde já tenha liberdade para falar em nossos corações, falar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem seguido uma série de palavras, né, onde o Senhor tem falado em nossos corações. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu quero compartilhar mais uma palavra, né, uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. E eu creio, né, que como o Senhor falou ao meu coração, que Ele possa falar no seu coração também, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Eu gostaria que você abrisse a palavra. Você que tem o hábito de anotar, às vezes anotar no celular, às vezes anotar aí na sua agendinha, deixa anotado aí Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que fala assim, né? E a terra era sem forma e vazia. Eu não vou aprofundar nesse versículo, mas eu vou fechar a palavra com esse versículo, né? O que eu queria trazer como introdução é que vários teólogos, né, estudiosos da palavra de Deus, quando eles começam o livro de Gênesis falando que a terra era sem forma e vazia, alguns usam o termo reconstrução. Parecia que Deus, quando começa essa transformação na terra, nessa reconstrução, parecia que a terra ela tinha vindo de um período de destruição. Alguns falam de antes da queda, né? Quando o Senhor decide criar o mundo, e aí antes da queda vem essa ideia de construir, de reconstruir a terra. E esse versículo ele começa falando de que a terra era sem forma e vazia, né? Eu quero que você deixe guardado esse versículo, porque é o versículo ao qual nós vamos fechar essa palavra. E o tema dessa palavra é o poder da reconstrução. Amém? Fala com a pessoa que está do seu lado aí, o poder da reconstrução. Graças a Deus. E o livro que nós vamos usar como referência é Neemias, capítulo 1, o versículo de 1 a 3. Neemias, capítulo 1, o verso de 1 a 3, que fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio em Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que
que escaparam da destruição e que restavam do cativeiro, né, os que sobravam do cativeiro, acerca de Jerusalém, e disseram-nos: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas foram queimadas a fogo. A Bíblia aqui está relatando uma delação, né? Alguém falando o que tinha acontecido ali em Jerusalém, e Neemias, que fazia parte dessa terra, ele recebe essa notícia, uma notícia muito triste, aonde a sua origem, a sua descendência se encontrava naquele lugar que tinha sido destruído. Amém, queridos? Mas eu queria falar um pouco sobre Neemias, né? A gente vai entrar dentro da palavra, falar do propósito de Deus, de como Deus usou a vida de Neemias, mas algumas pessoas, elas começam falando de Neemias, usam o termo como um profeta, vê Neemias como um profeta, como um instrumento nas mãos do Senhor. Sim, ele foi sim um instrumento nas mãos de Deus. Muito falamos de o Salvador, né, do resgatador, daquele cara que tinha a instrução do Senhor. Sim, ele tinha a instrução do Senhor, mas a Bíblia não trata Neemias como um profeta, não fala em termos que ele era um profeta, mas a Bíblia fala que ele era um copeiro. Neemias era um copeiro no palácio, né? Neemias ele era o garçom que servia o rei, e ele, de repente, ali com essa ligação com o rei Artaxerxes, nós vamos falar mais sobre esse rei, e ele de repente recebe essa notícia, né? Só que ele não tinha essa autoridade de profeta. O termo profeta não é direcionado a Elias, né? A gente pode usar como o construtor, né? O resgatador ali, o salvador e tudo, mas Neemias não era um profeta. Ele foi um homem usado por Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar quanto a isso? O que eu quero falar, queridos, é que para reconstruir algo em nossas vidas, ou para que algo em nossas vidas venha a ser reconstruído, às vezes nós estamos esperando um profeta chegar, tomar as ordens de toda a situação. Às vezes a gente está esperando o próprio Jesus vir e fazer com que tudo transforme em nossas vidas. Às vezes a gente está esperando que o pastor venha, muda a minha vida, coloca a mão na minha cabeça e tudo venha a ser transformado. Pode ser dessa forma sim, mas eu estou falando que da naturalidade. Para reconstruir depende de você. Para reconstruir algo na sua vida, para que algo que foi destruído seja reconstruído, depende das suas decisões e não das suas emoções. Neemias aqui, ele recebeu ali aquela notícia. Claro que ele ficou triste, a Bíblia fala isso, que ele ficou triste, mas ele não ficou murmurando, questionando. Ele foi buscar ao Senhor, ele foi orar, ele foi clamar a Deus, porque ele precisava reconstruir. Fala com a pessoa que está do seu lado. Ele precisava reconstruir. Nós não reconstruímos aquilo que foi destruído em nossas vidas com emoção, mas sim com ação. Neemias, ele não levou pela emoção, mas ele levou com ação, e ação ligada à estratégia. Nós vamos entender um pouco, amém? Neemias capítulo 1, versículo 4 e 5 fala assim, né? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível,
que guarda aliança e benignidade com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqui começava o processo de reconstrução, aqui começava a decisão de Neemias em querer mudar algo na sua vida. Tudo isso porque ele decidiu se posicionar. Neemias, ele começa a orar, a clamar a Deus. Amém? A direção aqui, queridos, é para que nós venhamos a posicionar diante do Senhor. Ele poderia irar-se contra Deus, falar com os irmãos: que terrível coisa nos aconteceu. Rei, eu quero que o Senhor me demita aqui, porque eu quero viver a minha sofrência. Não, ele vai e começa a falar com Deus. Ele cita aliança, né? Neemias cita a bondade de Deus, Neemias cita a grandeza do Senhor, porque ele sabia que tudo dependia de Deus, diante daquilo que ele buscava para reconstruir. Amém? Tudo depende de Deus para que as coisas na sua vida comecem a reconstruir. Amém? Ele se posicionou, foi aos pés do Senhor. Eu coloquei aqui que ninguém consegue reconstruir sem se posicionar. Você não vai conseguir reconstruir nada na sua vida se não houver posicionamento. Posicionamento individual. Ninguém consegue uma reconstrução sem a posição, né? Sem assumir uma posição. E ele estava assumindo ali a posição dele. Amém, queridos? Toda construção precisa de uma motivação. Tudo aquilo na sua vida que precisa ser reconstruído tem que nascer através de uma motivação. Qual que era a motivação de Neemias? Ele queria reerguer suas origens, a sua base. Ele queria tirar o povo da vergonha. Essa era a motivação dele. E o que Neemias fez? Ele transformou a indignação, a tristeza, a angústia, o choro em uma motivação. Amém? Você não vai reconstruir nada na sua vida com choro, com lamento, com tristeza. Não, precisa ter indignação. E essa indignação se transforma em motivação. Amém? Precisa ser motivado. E essa motivação, ela não surgiu na vida de Neemias. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele tinha feito uma terapia com o coach, né? Encontrava ali com o coach e o cara colocava ele no sofá macio, que ia vir, abraçava Neemias ali, ele ficava meio que hipnotizado, e ele ia ver coisas maravilhosas. Não era esse tipo de motivação, querido. Não é esse tipo de motivação que nós precisamos. Não é esse tipo de motivação que é inserido em nós. Pelo contrário, a motivação já existia em Neemias. O que Deus mostrou para ele é que ele precisava encontrar essa motivação que já tinha dentro dele. Amém? Graças a Deus. E o que muitas vezes falta em nós é isso. Para que nós venhamos a reconstruir algo em nossas vidas, nós precisamos encontrar a motivação, o motivo. Talvez hoje sua vida está toda destruída, sua vida está paralisada. E aí? Você vai ficar parado ou você vai reconstruir? Você vai ficar parado ou vai ficar... vai tomar uma decisão de ir além, assumir a sua posição? Amém? Tem muito cristão, tem muito crente que está paralisado, né? Foi destruído, está esperando a morte, mas até a morte fica na dúvida, porque tem dúvida da própria salvação. Não, querido, você precisa entender que para reconstruir algo na sua vida, você precisa ter uma motivação. Talvez, se o seu desejo é morrer, a sua motivação tem que ser a sua salvação, amém? A vida eterna.
Se o seu desejo seja reconstruir algo na sua família, a sua família precisa ver em você o exemplo, amém? Se o seu desejo é conquistar algo diferente na sua empresa, no seu trabalho, você precisa fazer algo diferente. Não consegue conquistar algo diferente vivendo as mesmas coisas. Neemias não iria construir ou reconstruir se ele permanecesse no palácio servindo ao rei. Não, a decisão dele, a motivação dele era fazer algo diferente, servir ao povo, se posicionando, decidindo reconstruir. Esse era o desejo do coração dele, essa era a motivação, amém? Que ele descobriu. Não foi ninguém que inseriu nele essa motivação. Para reconstruir, você precisa gastar tempo. Você precisa trabalhar. Primeiro, você precisa gostar de trabalho. Para reconstruir, você precisa gostar de trabalhar. Neemias, ele servia ao rei de uma forma ali, com alegria. Quando o rei percebeu ali que ele estava triste, porque entendia que algo tinha acontecido diferente na vida de Neemias, e o rei percebe a tristeza, fala: opa, está acontecendo alguma coisa, esse cara tem uma disponibilidade para trabalhar, esse cara mesmo sendo servo, ele está sempre alegre, está sempre sorrindo. Talvez o que não permite você de construir ou reconstruir é porque a angústia, a tristeza. Você precisa pensar, querido, e gostar de trabalhar. Neemias gostava de trabalhar. Por isso que Deus deu ele a missão de reconstruir, porque sabia que para reconstrução ele precisava trabalhar e reconstruir, né? Tudo que vem, né? Reconstruir, refazer, reformar, significa o quê? É trabalho em dobro. Amém? Construir é algo novo, fazer é algo novo, reformar é algo, formar, aliás, é algo novo. Mas quando colocamos o re na frente, né, é o trabalho em dobro. Um exemplo, né, não é a mesma coisa de construir, fazer e formar. Se você quer reconstruir uma casa, você vai ter que mudar um projeto que foi construído por alguém. Vai fazer do seu jeito, você vai ter trabalho dobrado. Se você vai reformar, você vai mudar algo que foi construído por alguém, é trabalho dobrado. Se você quer formar algo, você vai ter trabalho dobrado por algo que foi formado por alguém. Amém? Reconstrução, querido, é um trabalho dobrado. Você precisa estar disposto a trabalhar. Amém? Fala com o seu irmão, você precisa estar disposto a trabalhar. Amém? E quando a gente fala de reforma, né, de reconstrução, a reforma é formar aquilo que já existe. Por isso que é reformar. Neemias, ele recebe a direção de reformar, de reconstruir Jerusalém. Jerusalém não foi criada por Neemias, porque ela já existia. Ou seja, ele tinha que dar forma àquilo que já era formado. Ele tinha que reconstruir. Amém? Ah, pastor, como assim? Calma, vou te dar um exemplo. Olha que interessante. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, que fala assim: e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como o de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a terra, toda a casa. Os que estavam assentados foram cheios, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito iam e enchendo, concediam que eles falassem. Sabe o que acontecia aqui? Uma reconstrução. Ah, pastor, mas como assim? Aqui, querido, estava acontecendo o avivamento. Mas o que tem a ver o avivamento com a reforma?
eles poderiam, estar ali vivendo um luto profundo, porque em Atos, eram os atos dos apóstolos, aqueles que veio após Cristo, eles poderiam estar ali vivendo um luto profundo por causa da morte de Jesus. Eles tinham motivos para isso, A motivação deles era essa, lembra? Motivação. Eles tinham respaldo, tinha algo que permitia eles sofrerem, mas eles se posicionaram e resolveram viver uma reforma. E essa reforma trouxe o quê? Um avivamento. Amém? Aqui, queridos, eles não quiseram viver sofrendo, E a Bíblia fala, que Pedro resolve fazer uma reconstrução e resolveu fazer uma reforma que, através de uma pregação, ele conseguiu que mais de 3.000 pessoas recebessem vida. Sabe o que isso significa? Não existe vida antes de uma reconstrução. Não existe vida antes de uma reconstrução. O paralelo ao que aconteceu com Neemias, quando eu cito Atos aqui, Jesus ele veio para preparar o caminho já para a reconstrução, como o Messias, o Salvador. E aí de repente veio essa reconstrução através de Jesus. E depois de Jesus, a primeira reconstrução foi através da vida dele. E depois da reconstrução de Jesus, começam os apóstolos, que dando sequência a essa reconstrução. E aí sim vem o avivamento. Somente há vida depois da reconstrução. Talvez hoje você encontre numa condição de morte de sonhos, mortes de alegria, morte de felicidade, não tem ânimo para nada, como se tivesse morrido. Depois da reconstrução vem vida, e com a vida vem o avivamento de Deus sobre nós. Você nunca vai encontrar um avivamento antes da reconstrução, você nunca vai encontrar um avivamento antes da reforma. Para ter o avivamento, Jesus veio e reconstruiu, reformou, reestruturou. Aí veio o avivamento. Primeiro Deus vai dar a forma ao que está destruído. Foi isso que Ele fez. Ele deu a forma através de Jesus. Ou seja, se você der vida em um lugar que está destruído, querido, se você der vida no lugar onde não passou pela reconstrução, não há alicerce, não há base. Por isso que é necessário reconstruir, por isso que é necessário construir a base, construir o alicerce, a reconstrução, a motivação, o posicionamento. Amém? Vou dar um exemplo. Do século XV, Lutero veio e criou ali o protesto. Ele foi contra aquele evangelho que estava engessado. Ele estava reconstruindo aquilo que gerava uma indignação, Ele foi um protestante. Porque ele queria que naquele século XV viesse os avivamentos, mas o avivamento não poderia ser através de Lutero, porque ele estava reconstruindo. Mas só em seguida, a partir do século 17, o século 18, 19, aí sim vieram os avivamentos. Aí veio John Wesley, veio o Whitefield, o Charles Finney, e começaram ali a reconstrução, mas de uma forma já avivada. As pessoas já começaram a ter uma relação com o Espírito, porque algo já tinha sido reconstruído lá atrás. Amém, queridos? O que eu estou querendo explicar aqui é que você não pode, não consegue e nem vai
viver uma vida, né? Construir vida, se não houver uma reconstrução. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 17 fala assim: eu lhes disse então, voltando para Neemias, né? Vede a triste situação em que estamos como Jerusalém. Está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passe mais vergonha. Talvez aquilo que está destruído na sua vida tenha gerado em você vergonha. Talvez o que está destruído tenha gerado em você, né? Você não consegue movimentar, você não consegue sair do lugar. Queridos, Neemias, ele busca essa motivação e ele começa a criar estratégias. Ele começa a se posicionar, e todas as vezes que nós nos posicionamos diante do Senhor, o Senhor nos dá estratégias. Deus nos dá estratégias. Deus nos dá estratégia, e junto com a estratégia vem o recurso. Foi assim com Neemias. Primeira estratégia, ele começa a pedir ajuda. Olha que interessante, o versículo 7 e 8 do capítulo 2. Então acrescentei, né? Se for do agrado do rei, peço que me dê 2 cartas, que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instruções para me deixarem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá, e também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça madeira para as vigas e as portas da fortaleza que fica junto do templo, para que os muros da cidade e minha própria casa. E o rei concordou com esse pedido, pois estava sendo bondoso comigo. Olha que interessante, o rei concordou com esse pedido, pois estava sendo bondoso comigo. Sabe o que é isso, queridos? Neemias, ele foi servir ao rei, fez o seu trabalho com excelência, e ele fazia como era de costume, com alegria, sempre com alegria no seu rosto, né, sorrindo. O dia que o rei percebeu a tristeza, perguntou: e aí, Neemias, o que está acontecendo? Primeira estratégia, ele pediu ajuda. Amém? Mas ele pediu ajuda para a pessoa que podia ajudar. Neemias, ele não pegou lá o seu aplicativo do WhatsApp e colocou no status: estou sofrendo. Não foi para a rede social e colocou: estou precisando de ajuda. Ah, dias, ó céus. Não. Muitas vezes você não consegue reconstruir e sair do lugar porque você tem pedido ajuda a pessoas erradas. Ele pediu estratégia, pediu ajuda, aliás, usando uma estratégia com quem poderia o ajudar. Amém? O rei. Ele chega, ele pede 2 cartas. A primeira, ele na carta cita que ele era um servo, ele era um escravo. Ele estava sobre a custódia de um rei. Ele sabia que ele ia ter que passar pelas fronteiras. Amém? E de repente ali ele já leva uma carta falando: opa, eu vou, mas eu volto. Ou seja, ele garantiu para o rei que ele voltaria. Ele deu a palavra dele. Amém, queridos? E quando nós decidimos reconstruir algo, nós precisamos dar a nossa palavra e cumprir com a nossa palavra, porque Deus nos honra. A segunda carta falava de materiais. Ele não tinha recurso, mas o rei tinha recurso. Por isso que eu falo, a ajuda precisa vir de quem pode nos ajudar. Amém? Tem muita gente que quer nos ajudar, mas não tem condições de nos ajudar. Tem muita gente que tem boa vontade para nos ajudar, mas não tem condições de nos ajudar. E Deus vai trazer estratégias no seu coração para que você comece a pedir ajuda a pessoas certas, em nome do Senhor Jesus. A segunda estratégia, Neemias, ele não desiste diante da oposição. Ah, como assim, pastor? Versículo 10 fala assim, né? Aconteceu que Sambalate e Oronita e Tobias, um oficial amonita, o que fazia parte do governo, ouviram falar da minha chegada e ficaram com muita raiva pelo fato de alguém estar interessado em me ajudar.
os descendentes de Israel. Quando Sambalate, Horonite e Tobias, oficial amonita Gesem, o árabe, ouviram falar do nosso plano, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Será que não percebem que dessa maneira estão rebelando contra o rei? Queridos, pessoas se opuseram contra a reconstrução, contra o projeto de Neemias. Amém? Você consegue se identificar com isso? Queridos, pessoas se opuseram, pessoas questionaram, pessoas criticaram, pessoas zombaram. Amém? Muitas pessoas vão zombar da sua reconstrução, muitas pessoas vão zombar dos seus projetos, muitas pessoas vão zombar dos seus sonhos, mas você não pode desistir, você não pode abrir mão, porque esse projeto, os sonhos, não são dessas pessoas, são seus. Amém? São seus. Deus colocou no coração de Neemias uma reconstrução, um sonho, um desejo, e ele não desistiu porque foi Deus que colocou. Ele tinha uma motivação. Essa é a palavra que fez com que Neemias tampasse os ouvidos para essas críticas. As críticas têm que ser a sua motivação, as críticas têm que te impulsionar para frente, não te paralisar, porque esse sonho é seu, não são das pessoas que te criticam. Amém? Nós precisamos estar motivados com relação a isso. Aqui eu coloquei que ao chegar em Jerusalém, Neemias foi recebido com oposição. Isso é o que mais tem em nossas vidas, pessoas que nos opõem, pessoas que todos os dias recebem estratégias para nos oprimir, mas a sua relação não são com essas pessoas, a sua relação é com o projeto que Deus colocou nas suas mãos para ser reconstruídos em nome do Senhor Jesus. É com Deus, o seu trato é com Deus, não é com a oposição, não é com a oposição, amém? A terceira estratégia, faça um levantamento das partes que foram destruídas. Neemias 2,13 fala assim: saímos à noite pela a porta do vale em direção à fonte do dragão e da porta do monturo, para que examinar o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as portas queimadas pelo fogo. Neemias, o que ele fez aqui? Chegou de forma discreta em Jerusalém e passou vários dias ali observando e avaliando de forma cuidadosa o que tinha estragado, qual era o estado do muro. Ou seja, ele estava fazendo uma avaliação, ele estava bolando uma estratégia ali para que viesse a entender o que ele ia gastar, o que ele precisava. Você não pode começar uma reconstrução sem saber qual material a ser usado. Amém? Talvez algo na sua vida que precisa ser reconstruído, mas não é por causa do dinheiro, talvez por causa do amor. Talvez algo que precisa ser reconstruído na sua vida, querido, é uma aliança que foi quebrada com a sua família, é um pedido de perdão, é um arrependimento. Talvez algo que precisa ser reconstruído na sua vida, querido, é a sua relação com os seus filhos, é a sua relação com a sua esposa, é a sua relação com o seu marido, é a sua relação com os seus pais, é a pessoa que você parou de conversar. Nós estamos vivendo esse ano de 2020 com tudo aquilo que foi programado para ser feito, talvez está paralisado, talvez seja isso, algo que você precisa reconstruir, novas estratégias, novos projetos. Amém? Nem toda reconstrução vai precisar do recurso financeiro, mas algumas reconstruções na sua vida vai precisar da sua decisão, da sua estratégia, da sua posição, em nome do Senhor Jesus. A quarta estratégia, creia no poder e na bondade da mão do Senhor. Creia no poder e na bondade das mãos do Senhor. Talvez as outras estratégias todas são fáceis. Pedir ajuda, não desistir, por causa da oposição, fazer o levantamento dos materiais.
Mas depender de Deus, tem muita gente que precisa aprender a depender do Senhor, tem muita gente que precisa aprender a viver da vontade do Senhor, porque a fé tem sido minada, a fé tem sido destruída, né? Olha que interessante, Neemias capítulo 2, versículo 17, a parte B, que fala assim: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contai-lhes então com a mão de Deus, havendo sido bondosa comigo, o Deus dos céus é que faça com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, queridos? Depender da bondade de Deus não é esperar de braços cruzados. Foi o que eu falei lá no começo da palavra. Você precisa trabalhar, e reconstruir é trabalhar dobrado. Neemias cita aqui a bondade de Deus, mas ele fala assim: vamos levantar os muros, vamos reconstruir. Ele fala vamos. Ele motiva aqueles que estavam com ele. Ele não joga a responsabilidade nas mãos do Senhor, ele se envolve no projeto de Deus, amém? Às vezes o Senhor já te mostrou o projeto que precisa ser reconstruído na sua vida, mas você já entregou tudo nas mãos do Senhor e só está esperando Deus, sendo que o Senhor depende do seu posicionamento, da sua decisão de querer trabalhar, amém? Você precisa trabalhar, querido, e trabalhar dobrado. Essa é a reconstrução que faz parte em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Para a gente fechar aqui, né? Em Gênesis, o primeiro versículo que eu li. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Qual que era a ideia aqui, queridos? Queria usar a vida de Neemias para mostrar a necessidade da reconstrução, daquilo que foi destruído na sua vida, daquilo que está paralisado. Mas quando a gente lê em Gênesis, o próprio Senhor, ele começa uma reconstrução, tendo ideia que aquilo ali era uma nova oportunidade para nós. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a formar a terra, Deus começa a reconstruir, Deus coloca os seres, os animais, coloca a água, cria-se a própria terra, mas, como eu disse, Deus estava reconstruindo, para que depois surgisse vida. Deus, ele não criou o homem antes da reconstrução. Deus só criou o homem e deu vida depois daquilo que foi reconstruído. Depois da reconstrução. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala assim: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em nome do Senhor Jesus. Se o próprio Deus, querido, decidiu gerar vida, gerar o avivamento, gerar vida, gerar o homem, decidiu fazer o homem só depois de uma reconstrução. Talvez hoje você não consegue enxergar a vida, talvez hoje você tenha vivido uma vida de morte, uma vida sem prazer, sem alegria. É porque algo na sua vida ainda precisa ser reconstruído, em nome do Senhor Jesus. E essa decisão não é do Senhor, essa decisão é sua, é a sua posição. Você precisa encontrar motivação, você precisa ser motivado, mas essa motivação não vai ser ninguém que vai colocar em você. Você precisa encontrá-la em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Em nome do Senhor Jesus? Graças a Deus, eu gostaria de fazer uma oração para que venhamos a selar esse momento da palavra, para que você receba essa motivação e comece a reconstruir tudo aquilo que foi destruído na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado, a Deus, por essa palavra.
Obrigado, ó Deus, pelas vidas a qual recebem essa palavra. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu posso ver sonhos, projetos que estão paralisados, porque muitas vezes, ó Deus, tem tomado o lugar desses sonhos, desses projetos, a culpa, a indecisão, a falta de perdão, a tristeza, a amargura, a solidão. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa essa noite, desde já, a começar agora, ó Deus, mover a alegria da motivação, fazer com que essas pessoas se posicionem diante daquilo que precisa ser reconstruído, em nome do Senhor Jesus. Leva força, leva alegria, leva virtude, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém, queridos. Que essa palavra te fortaleça, te faça mais forte, em nome de Jesus. Eu queria fechar, esse culto de hoje, te desafiando a devolver os dízimos, as ofertas, o parceiro de Deus, para o Senhor, em nome de Jesus, assim como nós temos falado todos os dias, nós falamos ontem no Arena, nós estamos falando hoje, e assim, queridos, a igreja física, o templo físico não está aberto, mas a igreja que é você está aberta. Nós temos custos ainda, despesas, e eu quero te desafiar a fazer aí o depósito, a transferência para a agência e conta que está aparecendo aqui na sua televisão, aqui tem um códigozinho, está explicando como deve ser feito para você não fazer de forma errada. Em seguida, se você puder enviar o comprovante para esse número de telefone que está aparecendo aqui também, para que nós possamos orar por você, pelas suas ofertas, para que Deus possa guardar a sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus, amém? Esse é o nosso desafio. E para a gente fechar esse culto, gostaria de fazer uma oração a mais importante dessa noite. Coloque a mão no seu coração, por favor, e repita assim comigo: Senhor Jesus, essa noite eu decido reconstruir. Por isso, Deus, eu quero entregar a minha vida no teu altar. Eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. E eu, que estava distante, que estava desviado, eu decido hoje reconstruir em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você que fez essa oração mais importante, gostaria que você entrasse em contato com esse telefone que está aparecendo aqui nesse vídeo, enviasse uma mensagem. Nós vamos fazer uma oração pela sua vida, por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra, querida? Em nome do Senhor Jesus, nós iremos reconstruir, e essa sim será a melhor semana nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus.